né? Vou estar colocando aqui o slide. Então, em relação ao aparelho reprodutor masculino, nós temos a questão da próstata, né? A gente fala muitas vezes, os homens são acometidos pelo câncer da próstata, mas o que é essa próstata, né? Ela é uma glândula localizada próximo à bexiga, cercando a uretra na sua porção inicial. E as secreções prostáticas, elas são o maior componente do líquido seminal ou esperma, né? Então, vocês podem observar aqui, ó, que tem a bexiga, aqui tem o reto, a vesícula seminal, o pênis, e essa parte vermelhinha aqui, ó, é a próstata, tá? Aí depois tem o testículo e a uretra. Então, é nesta partezinha aqui que é a próstata, e aqui sim que pode estar causando o câncer, né? E tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. E o câncer de próstata, a próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade, sendo uma doença que provoca o crescimento anormal e incontrolado das células da próstata. Então, a próstata começa a crescer, e o homem tem que ter um controle. Assim como a mulher, ela faz o exame Papa Nicolau, que não é, eu digo, não é confortável, né? O homem, ele deve sim fazer o exame de sangue e, se der alteração, fazer o exame do toque retal também, que é onde o médico vai conseguir ver se a próstata está aumentada ou não, tá? Então, é muito importante. E os fatores de risco que levam a esse tipo de câncer, 30% eles acometem os homens de 60 a 69 anos, e 67% de homens a 80 a 89 anos. Pode dar, em homens mais novos, pode, é uma porcentagem pequena, mas pode, a gente não pode dizer que os homens abaixo de 60 anos não são acometidos do câncer de próstata. Pode, porque se for genético, né, esse câncer pode aparecer antes também. Então, o homem tem que ter esses cuidados. Assim como a mulher tem que fazer a prevenção a partir dos 40 anos, o homem tem que fazer a prevenção a partir dos 50 anos, tá? 40, 50 anos já tem que começar a se prevenir. E uma das coisas também que é considerado como um fator de risco é a alta ingestão de gorduras. E isso vem também da questão, além disso, vem a história familiar, que é a questão genética, que eu já falei, a raça, né, onde os negros, podem estar, sim, mais acometidos do que a raça branca, né, então, os negros têm que ter muito cuidado em relação a isso também, tá? E os principais sinais e sintomas que o homem deve estar atento, né, é as dificuldades para urinar, o jato de urina fraco, dor ao urinar. Lógico que a dor ao urinar, ela tem outros tipos de doença também, ela é um sintoma de outras doenças, que o homem deve procurar o médico, né? Às vezes pode ser uma infecção urinária, então tem que estar atento, porque entre uma infecção urinária e um câncer de próstata, né, a gente tem que se cuidar, tá bom? Os dois são muito complicados, né? E a necessidade de urinar com frequência. Então, o homem tem que estar muito atento a esses sintomas. E eles são comuns no caso de crescimento benigno também. Às vezes, não quer dizer que o câncer de próstata é maligno, ele pode ser benigno e pode ter esses mesmos sintomas, tá? De modo que a presença deles não indica necessariamente a existência de câncer, mas existe, no mínimo, uma avaliação médica. Então, é de suma importância, quando o homem sentir alguma coisa, buscar um médico.
E aqui são os sinais, ó, aqui eu trago outra, para vocês terem uma ideia, ó, a próstata de tamanho normal, aqui, ó, e aqui a próstata aumentada, olha a diferença, procurem olhar, e olha como ela fica mais esponjosa, né? No desenho à direita ali, ó, vocês vão observar o tamanho, ó, e olha como ela fica esponjosa. E aqui, ó, no meio passa a obstrução do fluxo de urina, ó, que ocorre quando a próstata está aumentada. Ela tranca o canalzinho da urina, por isso que é um dos sintomas, tá ok? E também, como é que a gente pode fazer, como é que o homem sabe que ele está com câncer, né, de próstata? O diagnóstico, ele é feito pelo exame o PSA, tá? O ultrassom transretal e o toque retal. Aqui na figura aparece como é o toque retal, né? O médico ele coloca sim o dedo indicador pelo ânus para poder tocar lá na próstata. Ó, e ali ele já percebe se está aumentado ou não. E em casos de suspeita, aí se faz a biópsia, tá ok? Então, este é o exame de toque retal. Não é nada confortável, né, meninas? A gente tem que saber, assim, às vezes a gente não entende o porquê que os homens não procuram. É que realmente é muito desconfortável, tá? E mexe muito com a masculinidade do homem, sim, tá? Mas a gente tem que incentivá-los a buscar uma prevenção, tá? E não é fácil, eu sei, eu tenho marido em casa, porque a gente está sempre, toda hora, tem que estar chamando a atenção dele, né? E o tratamento, ele depende do grau e do estágio do humor, das condições de saúde do paciente, às vezes, desculpa, o grau do estágio do tumor, né? E das condições de saúde do paciente. Aí tem também a questão da quimioterapia, da radioterapia, da hormonioterapia, da observação vigilante, né, quando é mais voltado para um câncer benigno, e a cirurgia em si, né, aonde é retirado a próstata, tá? E outra questão que acomete muito, 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 muitos homens é o próprio alcoolismo, né? O alcoolismo, ele é uma doença crônica com aspectos comportamentais e socioeconômicos, caracterizado pelo consumo compulsivo de álcool. Não é que nós mulheres e os homens não podem beber uma tacinha de vinho à noite, tomar uma cervejinha final de semana, isso não quer dizer que as pessoas virem alcoólatras por fazer isso. O alcoolismo é quando a pessoa, ela toma de uma maneira compulsiva, tá? Ela não tem aquele controle, ela já levanta tomando bebida alcoólica e deita tomando bebida alcoólica, né? Então, ela toma demais. E a prevalência da dependência de álcool no Brasil é de 11,2%, sendo de 17,1% para o sexo masculino e 5,7% para o feminino, tá? Então, essa é a prevalência, mais ou menos a quantidade de pessoas no Brasil que são alcoólatras, né? E o alcoolismo, ele causa alguns efeitos e complicações clínicas. O alcoolismo é, depois da doença de Alzheimer e das demências vasculares, a terceira causa da síndrome cerebral orgânica do tipo demencial. E após a abstinência, cerca de 10% dos alcoólicos corresponde aos critérios de demência associados ao alcoolismo. E o álcool também é um depressor do cérebro e age diretamente em diversos órgãos, tais como o fígado, causando a cirrose, né? O coração, causando a parte do AVC e das doenças do infarto, né? Vasos e na parede do estômago também, tá?
E no Brasil, a causa mais frequente da cirrose hepática é provocada pelo uso do álcool. Então, o grande cuidado. A cirrose, ela pode vir tanto do álcool como do hepatite, né? Mas a mais frequente é pela questão do uso do álcool mesmo. E, e aqui alguns sinais, né? Fadiga, debilidade, falta de apetite, náuseas, perda de peso, né? E para vocês terem uma ideia, olha como é que fica o fígado de uma pessoa alcoólica, alcoólatra. Ó, aqui é um fígado normal e aqui é um fígado cirrótico. Olha só como fica, né? Ele detona o fígado, por isso que as pessoas têm muitas vezes leva à morte, né? E os sintomas mais avançados do alcoolismo e cirrose é o edema e a ascite, né? É o sangramento e a formação de hematomas, a icterícia, que fica muito amarelo, a lentidão para metabolizar medicamentos, entre outros, tá? E o tratamento da cirrose é um processo patológico irreversível que pode ser fatal, portanto, é importante fazer o diagnóstico precoce para iniciar o mais depressa possível o tratamento, que pode adiar ou evitar que surjam complicações mais graves, né? E a primeira coisa a fazer diante do diagnóstico de cirrose é eliminar o agente agressor. E para casos mais graves, o transplante de fígado, ele pode ser a única solução. Então, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado mesmo, tá ok? Então, vamos lá para o videozinho 3.